gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e vamos aí então trazer revelações urgentes e importantes sobre a sua vida hoje. Trouxe duas opções diferentes, opção número 1, coraçãozinho de quartzo goiaba, e opção número 2, coraçãozinho de obsidiana. E consegui pintar minhas unhas com a nova cor da semana, né? Muito rosa e muito glitter. Vamos lá, vamos entender aqui o que precisa ser revelado para você neste momento da sua vida, começando aqui com o oráculo de canções do coração. Direção da luz. Olha, mesmo quando tudo parece incerto, há uma luz que aponta o caminho e ela nasce de dentro. Essa canção é um convite a confiar na intuição, a manter o rosto voltado para o sol e o coração aberto às possibilidades. A vida ganha rumo quando você se permite ser guiado pela esperança, não pelo medo. Gente, que tapa, hein? Isso aqui, olha, me serviu muito bem. Então, o que acontece? E a música dessa carta se chama Sol na Cara. Guilé, não conheço, tá? Mas deve ser uma música bem conhecida. Às vezes pelo nome eu me esqueço quem é, mas às vezes a gente já ouviu e não lembra o nome, né? Mas vamos lá, então assim, esse é um momento que você, é como se você estivesse trilhando um caminho, tá? Esse caminho tá sendo uma estrada reta, entendeu? Ou então, se tiver curvas, são pequenas coisas. E aí vamos supor que você chega numa parte do seu caminho que você olha na sua frente e você vê uma situação difícil de atravessar. Por exemplo, vamos supor que sei lá, teve uma enchente e esse caminho encheu de água e você tem que esperar a enchente passar. Ou então, se não estiver, né, dependendo da situação, você ainda tenta passar por ali. Ou então você chega num caminho que ele tá, tipo assim, tortuoso. E aí ele está incerto. Você olha para aquele caminho e você fica assim, caramba, eu não sei o que tem ali. Tô com medo do que vai aparecer ali. E, gente, como a nossa cabeça tem medo dessas coisas, viu? Nossa Senhora, é muito doido isso. Porque, às vezes, quando esse medo bate, você começa a ficar com receio, tipo, será que eu vou aguentar essa mudança? Será que eu vou conseguir seguir esse novo caminho? Será que eu vou conseguir me abrir para um novo? E se o novo for pior, né? E no fim das contas, geralmente não é. Eu ia dizer que o novo nunca é pior. Mas assim, ficar estagnado ou estagnada geralmente é bem pior, principalmente quando você tá numa situação que você não aguenta mais, quando você tá, sabe, numa situação que não tem mais o que render, não tem mais para onde crescer, e a vida fala, é isso aí, vamos embora, entendeu? Vamos aí seguir esse novo caminho, né? E assim, esse novo caminho, ele traz uma energia tortuosa, não é um caminho retinho e limpinho, não. É um caminho que você olha e você fica assim, caramba, o que é isso? Nunca trilhei um caminho desse. Não conheço esse tipo de estrada. Olha o tamanho dessa curva, olha o tamanho dessa subida, olha o tamanho dessa descida. Mas e aí, você vai ficar parado ou parada? Parece que essa não é a melhor solução. Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar essa frase. Eu recebo a confiança de seguir em frente, tá? Você vai ter que dar uma de Dora Aventureira, entendeu? Você vai ter que explorar e se aventurar por alguma situação nova e diferente aí que tá se abrindo para você. Vamos para a opção de número 1, coraçãozinho de quartzo goiaba. Vamos lá com o tarô da cura ancestral. Esses baralhos aqui deixam sempre as mensagens mais intensas, né? Vamos lá, o que precisa ser revelado aqui para a opção de número 1? Olha, gostei, hein? Não achei tão ruim isso aqui. Pode ser um pouco irritante, mas não é tão ruim quanto poderia ser. Então, tem duas pessoas aqui, um rei de paus e um cavaleiro de paus, ou seja, farinha do mesmo saco, tá? E essas farinhas do mesmo saco estão interessados em você. E aí, o que acontece? Nessa questão do interesse, essas farinhas aqui
Vou chamar eles de farinhas, né, coitados. Mas fazer o que? Eles são. E aí, como eles são do mesmo saco, eles têm a mesma índole, eles têm a mesma vibe, eles têm o mesmo desejo, sabe? Eles têm as mesmas vontades quando o assunto é você. E aí eles pensam assim, nossa, eu quero falar com essa pessoa. Eu quero me aproximar dessa pessoa. Mas eu não quero que essa pessoa se sinta desrespeitada de forma alguma. Olha, gente, que evolução, hein? Principalmente se forem homens mesmo, tá? Porque assim, às vezes você pensa, ai, mas isso aí é de vida amorosa? Eu não me relaciono com homens. Gente, pode ser vida profissional também. Tem muita gente que é desrespeitado por outros homens na vida profissional e esses caras, ó, estão nem aí. Eles fazem, acontece e o povo tá lá sofrendo e adoecendo por causa do jeito deles, né? Então, nesse sentido, eu estou vendo aqui pelo menos 2 homens, entendeu? Ou, enfim, 2 pessoas do mesmo gênero, também pode ser outros gêneros, mas são pessoas difíceis, são pessoas complexas, entendeu? Principalmente porque eu sinto que essas pessoas, porque assim, é como se eles sentissem que eles tinham mais liberdade antigamente do que hoje para fazer coisas que podem ser invasivas demais, que podem ser desrespeitosas demais, que podem ser inclusive assediadoras. Olha a carta do Papa, né? Que pode ser coisa de fazer bullying, entendeu? E aí a vida está colocando um freio, né, na consciência dessas criaturas aqui e tá mostrando assim, olha, já que você já sabe que você gosta dessa pessoa ou que você quer se aproximar dessa pessoa, você quer fazer negócio com essa pessoa, você quer construir algo com essa pessoa, trate ela bem, respeite essa pessoa como um ser humano que merece isso, entendeu? E, gente, eu sei que isso parece muito óbvio, tá? Tipo assim, às vezes você abrir um vídeo e escutar isso, você pensa, nossa, mas isso é o mínimo. Gente, é só olhar ao seu redor. Não é bem isso que acontece muitas e muitas vezes, tá? Porque isso aqui é a teoria. Na prática, muitas vezes as pessoas não agem assim, ou elas agem de um jeito que elas ainda passam pano e tem muito a melhorar, sabe? Tem muito a melhorar. Então aqui é como se essas pessoas estivessem melhorando a abordagem em relação a você, e essas pessoas estão aqui num ímpeto de querer ter algo contigo, ou é algo financeiro, ou é algo sexual mesmo. Porque, gente, Rei de Paus e Cavaleiro de Paus, nossa, eles são bem, né? Só pensa naquilo, entendeu? Vamos ver aqui um pouco mais sobre essas criaturas. Eremita, ó, estão aprendendo. Ih, imperador, ai meu Deus. Então assim, estão aprendendo, tá? Estão melhorando. Eu sinto aqui que na prática ainda vai ser um pouco esquisito, tá? Eu sinto uma certa esquisitice aqui nas atitudes e principalmente nas palavras dessas pessoas. São pessoas que vão falar com você de um jeito que você vai ficar assim, que é isso? Sabe? O que significa isso? Como assim, né? E aí o tarô veio te explicar, olha, eles gostam de você, eles sentem desejo por você, ou então eles sentem desejo de fazer negócios com você, trabalhar com você, de te agradar. Só que eles estão, tipo assim, eles estão acostumados a agirem de uma forma que não é bacana e que as pessoas não gostam mais, não aceitam mais e vão começar a esculachar, entendeu? Porque tem coisas, né, que nesse momento que a gente vive, não dá mais para ter tolerância mesmo, tem coisas que realmente não dá. Na questão de respeito, principalmente. Então, essas pessoas tinham o costume, né, de agir de uma forma desrespeitosa. Gente, olha o imperador. Nesse contexto aqui, junto com a carta do Papa, ou essas pessoas tinham algum tipo de preconceito com você, né? Ou estavam te tratando como se você fosse, sabe, uma pessoa que não sente tanto, uma pessoa que, sei lá, tem que aceitar tal coisa. Ó, isso não vai acontecer não, hein? Gostei, vão aqui te tratar melhor, né? Rei de Paus e Cavaleiro de Paus. E se estiverem afim do seu corpinho nu, são pessoas que vão respeitar e não vão deixar isso claro pra você não, porque aqui é o tipo de situação que não é momento pra isso, entendeu? Não é pra levar as coisas pra esse lado agora. Vamos lá. O que mais que precisa ser revelado pra você hoje? O casal diabólico. Ixi, os amantes. Amantes e casal diabólico vieram aqui.
Gente, olha, não sei o que tá acontecendo, mas tá rolando uma vibe difícil de lidar com algumas mulheres. Nossa, tem algo assim, não sei se tá acontecendo só comigo, mas olha, tem algumas mulheres que estão assim, sabe, difíceis. E aí, quando eu digo difíceis, é no sentido assim, sabe? Porque aqui parece que há uma energia, tipo, olha, tem algumas mulheres que elas estão querendo te atacar, sabe? Que elas estão, tipo, incomodadas com você, que elas estão, pode ser uma ou mais de uma, né? Porque o 5 de paus às vezes traz até mais de uma. E assim, gente, existe uma vibe, sabe, de competitividade, de rivalidade, que é que fala pra você, olha, quando você sentir que uma mulher está querendo encher o raio do seu saco, tire o seu time de campo. Ou então diga não para ela. Porque aqui é uma situação que é como se tivesse uma encheção de saco desnecessária, entendeu? Tem algum tipo de situação que alguma mulher fica cismando com você, ou então ela começa a ficar te alfinetando de propósito. Gente, que coisa insuportável. Insuportável, tá um saco isso, né? E aí, não são todas que fazem isso. Na verdade, são poucas. Mas às vezes as poucas que fazem, elas conseguem acabar com o nosso humor, né? Consegue ali encher o saco de um jeito que, meu Deus. Então aqui fala assim pra você, olha, vai ter que botar limite, porque parece que elas estão querendo uma vibe de competição, de, sabe? Alfinetada, entendeu? E o pior que eu vejo aqui é que é o tipo de mulher que meio que fala assim que gosta de você, entendeu? Meio que fala que você é importante, que você é especial, mas no primeiro momento tá lá te dando patada do nada, tá lá te dando, sabe, alfinetada assim, extremamente de forma nada a ver, desnecessária, que fala pra você, olha, não aceite isso, tá? E vou te dizer mais, essas mulheres vão ficar bravas com você e você vai ter que permitir que isso aconteça. Porque assim, não dá, gente, não dá, isso aqui tá bem chato. Deixa eu ver um pouco mais sobre elas. Olha aí. Ai, gente, olha, envolve aqui, sabe? Alguma questão que tem a ver com a forma que elas querem ser gostadas ou admiradas por homens. É óbvio que tinha isso dentro dessa situação, né? Então envolve, tipo assim, é como se você representasse algum tipo de ameaça na forma delas de enxergar as coisas, e isso relacionado a um outro homem. Então é como se elas se incomodassem aqui com você, independente do seu gênero, tá? Isso aqui não é só sobre rivalidade feminina, não. Isso aqui também podem ser mulheres cismando com você, porque elas querem algo de você que você não pode deixar. Elas querem aqui como se fosse comandar as suas coisas, ou elas querem manipular o seu humor, sabe? Querem rebaixar você. E, infelizmente, eu vejo isso. Isso aqui é muito, muito, muito chato. E isso é uma grande perda de tempo. Isso é muita perda de tempo. Então, assim, se você sentir... Porque quando algumas mulheres agem assim, elas não são sinceras, entendeu? Quando você sentir que alguma mulher está sendo sincera na hora de botar limite em você, não é esse tipo de mulher que eu tô falando. É aquele tipo de mulher que quer manipular você, quer te colocar para baixo, sim, quer deixar você chateado ou chateada, sim, e ainda quer ficar, sabe, jogando alguma questão aqui envolvendo um outro homem. Como se fosse uma disputa de chamar a atenção de outro homem, como se fosse um ataque, assim, por você ter alguma conexão com algum homem. E aqui meio que fala, olha, tira seu time de campo, entendeu? Deixa a poeira baixar. E se precisar botar limite nela, vai botar limite nela sim. Vai falar pra ela, não estou gostando disso, isso aí não tá legal, não aceito esse tipo de tratamento. Ela vai ter que ouvir também, entendeu? Mas isso se ela estiver te perturbando diretamente. Porque se não for algo direto com você, se for tipo um clima estranho, aqui fala pra você, ó, segue a sua vida, não fica focando nisso não. Mas se ela chegar a vir te causar perturbação, a ficar tipo assim, mexendo com o seu psicológico, sai de perto, entendeu? Sai de perto, não bote lenha nessa fogueira. Vamos lá. Ou bloqueia também, que algumas também merecem um certo bloqueio aqui, tá? Vamos lá. O que mais que precisa ser revelado pra você hoje?
Ixi. Bom, aqui tem um imperador, aqui veio uma historinha, né? Tem um imperador que ele tá se sentindo... Olha que interessante, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso nas melhores palavras. É porque assim, há um certo tempo atrás, até hoje isso acontece, eu sei. Mas as coisas estão mudando, tá? Eu tô percebendo isso. Quando a gente fala de triângulo amoroso, né? Antigamente, ou enfim, em alguns momentos a gente percebe, por exemplo, aqui tem rainha de ouros, imperatriz e imperador. Então tem uma figura masculina e duas femininas, né? E aí, é como se ficasse assim, a terceira ponta desse triângulo, que geralmente é a ponta mais fraca, costuma ser a amante, né? Porque a esposa, ela tem ainda um contrato ali que não é fácil de se desfazer com o marido. E aí a amante, ela sempre ficava naquele papel de tipo assim, ai que desespero, eu não vivo sem esse imperador. Ai que desespero, minha vida vai acabar se eu não conseguir separar esse casal e fazer ele sair de lá e ficar comigo. Tipo assim, isso é um estereótipo porque é um padrão que existe mesmo, né? As pessoas não criaram isso do nada. Realmente existe um padrão de comportamento nesse sentido. Porém, o que eu estou vendo aqui é que o imperador tá mais nervoso do que essas duas aqui, tá? O imperador está mais preocupado do que a imperatriz e a rainha de ouros. Então, assim, tem duas pessoas aqui, duas mulheres na vida desse imperador, e ele tá preocupadíssimo. Ele está tipo assim, meu Deus, estou nervoso, não estou conseguindo dormir direito, estou com dificuldade aqui de lidar com o que eu tô sentindo por essas duas pessoas. Só que eu sinto que não tá tendo traição, entendeu? Tá tendo mais um sentimento, como se fosse tipo assim, eu tô me sentindo dividido, né, o imperador, ele tá se sentindo dividido numa situação, e isso tá muito mais desconfortável para ele do que para elas. Provavelmente porque elas não estão tendo, né, tipo assim, alguma situação traiçoeira não está acontecendo entre elas, está acontecendo mais da índole dele nesse momento. Ele que tá tendo aqui algum tipo de atitude, né, que envolve se sentir dividido entre duas pessoas, e agora quem está mais preocupada é ele, porque, por exemplo, essa rainha de ouros, talvez ela nem tenha nada com ele, talvez ela só trabalhe com ele, ou então talvez ela só frequente o mesmo lugar do que ele, e ele só de ver ela, ele já fica muito mais preocupado do que ela, ele já fica muito assim, sabe? Parece que já começa a perder aqui as estribeiras. Vamos entender um pouco mais sobre essa situação. E aí, né, o que eu quis dizer com essas histórias é que, por exemplo, nessa situação aqui, a possível amante da história não é a pessoa que está se desesperando, entendeu? É a pessoa que está vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, e o imperador é quem está se desgastando mais nesse momento. Então, tipo, o desgaste agora tá indo para outra pessoa, né? Quando a terceira pessoa da história não fica nesse desespero, né? Ou não fica querendo se enfiar nesse tipo de triangulação, aí parece que sobra pro imperador. É o imperador que tem que lidar com isso e tomar, né, gente? Vergonha na cara, viu? Porque aqui parece que tá precisando. Vamos ver. Quem são essas pessoas? E vamos ver também o que vai dar isso aqui. Gente, tô falando... É porque assim, sabe por que isso acontecia também? Porque há poucos tempos atrás, né? Eu sei que ainda acontece, tá? Mas não é igual antes, não é da mesma forma. Porque antes, quem se ferrava mesmo era sempre a amante. A amante que tomava naquele lugar, muitas vezes, e ficava muito vulnerável e abandonada, digamos assim, né? E claro, descartada também. Agora... as pessoas já estão entendendo isso porque antes, por exemplo, numa situação de triângulo heterossexual, o homem, ele não era punido de nenhuma forma, ele não era mal visto de nenhuma forma, ele não sofria nenhuma consequência. Só que hoje em dia as pessoas não têm mais o mesmo olhar. Podem ter certeza disso, as pessoas não estão mais achando que esse cara que fica triangulando, que ele é o garanhão poderoso, sabe? Pica das galáxias, não. Hoje em dia ficam olhando esse cara e pensam assim, cara, que vergonha, para com isso, sabe? Que coisa feia, né? Que papelão, entendeu? É isso, agora estão começando a envergonhar o ponto principal do triângulo,
que num relacionamento de triângulo hétero, por exemplo, tá? Porque assim, é claro que triângulo acontece em qualquer orientação sexual. Só que é mais fácil, mais clássico e mais típico a gente citar o triângulo hétero, né? E aí esse homem, ele se aproveitava dessa situação antigamente, primeiro porque ninguém via isso como algo vergonhoso, né? As pessoas meio que ficavam tipo assim, ai, homem é assim mesmo, né? Detesto essa frase, mas é como se fosse isso. Enquanto a amante se ferrava e a esposa ficava lá também, tipo assim, a ver navios. A esposa recebia só a ausência e ela cuidando da casa, entendeu? E ela cuidando dos filhos. E o cara lá só trabalhando, ficando com a amante e um mínimo de tempo dentro de casa. Hoje em dia as pessoas estão mudando essa visão porque estão vendo que o cara da situação, ele está se aproveitando da vulnerabilidade de duas mulheres diferentes e que isso não é justo, entendeu? E aí, nesse sentido, agora que as coisas começam a mudar. Porque antes ele não era punido e mal visto de forma nenhuma. Hoje em dia ele é. Ele é atormentado por isso. Querem um exemplo? Falei disso no Instagram, né? Mas tem um exemplo do Piquet que traiu a Shakira, entendeu? Com uma menina mais novinha, mais bobinha e etc, né? Porque existem esses padrões, gente. Não é tipo, uma ou duas pessoas. São muitas pessoas que podem passar por isso se elas fizerem, né? Se elas aceitarem. Porque também existe o consentimento entre as três pessoas aqui. Mas é o imperador que faz abuso de poder, né? Tipo assim, é ele que quer tirar mais vantagem da situação e é ele que se dá muito melhor com essa disputa. E agora as pessoas estão vendo que isso não é bacana, isso não é justo, isso não é de bom tom, isso não é respeitoso. E aí o que eu te digo? Isso não vai acontecer. Vai ter um impedimento aqui. Vamos ver. Tendências dessa situação. Olha só. Gente, isso não vai acontecer, tá? E eu tô vendo que vai ficar tudo bem. Melhor ainda. As coisas vão fluir melhor ainda, entendeu? Por exemplo, você não vai precisar sentir essa tensão. Se você for a rainha de ouros ou a imperatriz da história, você não vai precisar se preocupar com isso, entendeu? Você vai seguir a sua vida em frente com autoconfiança e você vai se dedicar para quem você quiser, entendeu? E se a pessoa estiver sendo recíproca, beleza. Porque esse imperador, ele tá percebendo assim, eu não posso me aproveitar dessa situação, porque quem vai se ferrar sou eu. Agora quem se ferra mais não é só a amante, eu também serei julgado, né? Eu também serei mal visto. Então, agora que isso começou a acontecer, eu vou tirar meu cavalinho da chuva e não vou ficar alimentando essas coisas na minha vida, não. Eu vou aqui manter a minha reputação de boa pessoa, né? De uma pessoa super fiel e tudo mais. E não vai enganar ninguém. Então, assim, resumo da ópera, vai ficar tudo certo. Ninguém vai enganar ninguém. Se tiver que trabalhar junto, vai trabalhar em harmonia sim, entendeu? Se tiver que conviver junto, vai ter que conviver em harmonia sim. E esse imperador tem que parar de querer se aproveitar dessas duas pessoas aqui na história, tá bom? É isso, hein, gente? Caramba, esse baralho, eu tenho a impressão que esse baralho, ele é demais mesmo. Vamos aqui, então, encerrar com uma canção do coração. Sabedoria do tempo. Com o passar dos anos, olha isso, gente. Eu tô falando pra vocês que as coisas há um tempo atrás eram diferentes. Hoje em dia tá mudando, hein? Acredite se quiser. Sabedoria do tempo. Com o passar dos anos, percebemos que os maiores tesouros não são coisas, são memórias, afetos e conexões verdadeiras. Esta canção nos lembra de viver com autenticidade para que o futuro seja feito de lembranças que aquecem. Cuide do agora com carinho, porque ele será o que você levará adiante com orgulho. E a música se chama Quando Tiver 60, da banda Rosas de Saron, né? Bem conhecido. Então, assim, gente, que perfeição. Todas essas mensagens. Muito interessante, tá? Porque, assim,
Às vezes a gente tem que entender, né, que a nossa saúde emocional, ela precisa disso, de boas memórias, de afetos e conexões verdadeiras. Ela não precisa mais de coisas de aparências, não precisa mais de ficar tentando se encaixar em certos grupos, de ficar deixando alguém se aproveitar da sua vulnerabilidade ou você ficar se aproveitando da vulnerabilidade de alguém. Não vai mais ser assim, as coisas precisam mudar, a gente tem que fazer a nossa parte na nossa vida, tá bom? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar essa frase: eu me abro para essa nova sabedoria, tá? Porque isso aqui é uma mudança social que eu sinto mesmo, tá? Inclusive, né, em todas essas questões que apareceram aqui, tanto na primeira rodada da questão do respeito, quanto na segunda rodada de mulheres aqui abusadíssimas, né? Quanto na terceira rodada de triângulos amorosos, que não vai ter mais essa questão de impunidade, né? Ou de simplesmente achar bonito uma pessoa, né, se aproveitando de certas coisas que não são justas e acabam causando muita mentira, muita enganação, etc, etc. Vamos para a opção de número 2, coraçãozinho de obsidiana. Vamos lá, trago revelações urgentes sobre a sua vida hoje. Ai, nossa, que glória. Olha, gente, aqui eu já vejo outra situação. E olha que saíram as mesmas rainhas. Mas aqui é aquele negócio. Aqui são mulheres que elas não te maltratam, que elas não ficam querendo mexer com o seu psicológico e te manipular de propósito. Porque, gente, quando uma pessoa está sendo honesta e transparente, e quando ela bota limite na gente quando a gente precisa de uma forma sincera, porque, assim, existem esses momentos de convivência. Mas aqui você tem gente com quem você com certeza pode confiar. Olha aí, são mulheres, tá? 7 de copas. Tem outras mulheres aqui que elas estão de boa com você, sabe? Ou que elas vão ficar de boa com você. E você precisa separar as coisas. Porque algumas mulheres, elas querem sim te diminuir, te rebaixar e querem aqui ficar te alfinetando de graça, tá? Mas tem outras que não fazem isso, não estão interessadas em entrar nesse tipo de picuinha desnecessária. E além disso, ainda te dão amor, afeto e carinho, entendeu? Então, olha, você vai perceber, algumas mulheres vão ser muito carinhosas e honestas com você nesses próximos dias. Outras mulheres não, outras vão encher seu saco de propósito e ainda se você reclamar, porque existe essa pressão ainda, né? Principalmente se você é uma outra mulher, porque elas não querem ver você botando limite, não querem ver você falando com seriedade, entendeu? Querem que você fique ali, sabe, toda coitadinha na frente delas enquanto elas ficam manipulando as suas emoções. Não é pra você adotar esse tipo de postura, tá? E aí elas vão ficar com raiva, mas aí elas vão ter que lidar com isso também. Porque ficar com raiva por causa de botar limite, por você não permitir manipulação, aí já é um problema dela, entendeu? Vamos ver, quem são aqui essas mulheres que serão honestas e carinhosas com você de coração aberto? Olha, são mulheres protetoras e, gente, olha, você vai perceber na forma que elas vão falar com você, tá? Eita, olha aí, elas estão passando dilemas românticos, né? Mas assim, você vai perceber na forma que elas vão te tratar com palavras. As palavras delas vão ser muito mais acolhedoras, muito mais compreensivas. E quando elas não gostarem de alguma coisa, elas vão falar de uma forma calma. Elas não vão ficar te criticando, fazendo chantagem emocional. Olha, gente, fuja. Quando uma mulher começar a fazer isso com você,
sabe? Tipo assim, você vai ter que botar um certo limite, porque provavelmente isso aí vai render uma situação que é injusta com você. Muitas vezes, quando uma mulher age assim, ela tá descontando em você uma coisa que não é culpa sua. E ela não pode sentir essa liberdade, porque é capaz de você aprender e fazer isso também com outra pessoa, com outra situação. Porque isso é tipo uma corrente que fica se perpetuando, sabe? O efeito cascata, né? Que eu já falei aqui no canal. Então, assim, você precisa ser aquele dominó que faz o negócio parar, que não deixa os outros dominós caírem mais, tá bom? E vai existir uma grande diferença. Tipo assim, vai ter uma grande diferença. Então, quando você sentir essa honestidade ou esse carinho nas palavras vindo de uma mulher, né, que você tá se sentindo confortável com ela, aí você pode confiar de boa, tá? Essa é a sensação também. Algumas mulheres, elas querem te deixar desconfortável, né, de propósito. E isso não é pra você cair nesse jogo, entendeu? Mas é importante você reparar quem é que deixa você desconfortável e quem é que te deixa se sentindo à vontade numa conversa íntima. Porque isso aqui não é sobre situações distantes, é sobre situações íntimas, né? Sobre convivência. Vamos lá. O que mais que precisa ser revelado hoje? Olha, meu Deus. Gente, então, tem uma rainha de ouros que ela tá querendo dar em cima do cavaleiro de paus. E essa rainha de ouros, ela tá numa vibe, assim, bem conservadora, tá? Ela tá numa vibe, ela tem algum tipo de comportamento, assim, que esse cavaleiro de paus, ele já identifica o que ela quer. E ele tá fugindo dela que nem o diabo foge da cruz. Ele vai fugir dela, tá? E é como se, assim, não tô dizendo que é um homem e uma mulher não, tá? Pode ser qualquer orientação sexual. Aqui são só as cartas. Mas, por exemplo, a pessoa representada nessa carta da Rainha de Ouros é uma pessoa que tá querendo algo bem assim, nada original, sabe? Como é que eu posso explicar? É algum tipo de objetivo que fica na cara que não é a mesma coisa que esse cavaleiro quer. E aí esse cavaleiro, ele tá tipo assim, tô fora, né? Pego meu banquinho e vou embora. E aí a Rainha de Ouros tá tipo assim, poxa, fica comigo, eu quero tanto, sabe, alguém como você, né? Aqui parece uma vibe como se fosse uma Rainha de Ouros querendo, né, um relacionamento sério, ou então querendo que o Cavaleiro de Paus se comprometa com ela, e ele, ó, não vai, tá? Só que aqui essa Rainha de Ouros, ela já tá investindo, ela já tá indo pra cima, ela já tá colocando o time dela em campo, entendeu? E o Cavaleiro de Paus tá tipo assim, eu vou tirar o meu time de campo e vou tentar jogar em outro estádio. Porque ele tá sentindo que ela tá atrapalhando aqui alguma questão da autonomia dele, tá? Então, assim, eu não estou vendo nada de maldoso aqui, mas eu estou vendo uma dinâmica muito padronizada também, sabe? Uma dinâmica muito clássica que nunca dá certo. É aquele tipo de dinâmica que realmente não flui. Vamos entender quem são essas pessoas. Olha aí, 2 de espadas. Não flui, não tem jeito. Não adianta não. Esse cavaleiro não quer isso não pra vida dele. Olha aí. Ele até poderia, né? No sentido tipo assim, eu poderia só iludir essa rainha e cascar fora. Que é o que muitas vezes acontece, né? Zilhões de vezes acontece. Só que como isso tem um padrão, por exemplo, na primeira vez que isso aconteceu com o Cavaleiro de Paus, ele não sabia o que ia acontecer, porque a primeira vez, assim, é diferente, né? Mas depois da 1000ª, 50ª vez, entendeu? Aí ele já percebe, lá, ela tá querendo uma coisa, essa pessoa tá querendo algo que não é o que eu tô querendo, e que se eu tirar dela o que eu estou querendo, porque a Rainha de Ouros, ela está bem mais vulnerável emocionalmente do que o Cavaleiro de Paus. E aí ele pensa assim, se eu tentar tirar dela o que eu quero, eu sei que ela vai me dar, mas depois ela vai me perseguir, entendeu? Tipo assim, depois ela vai me cobrar, depois ela vai ficar no meu pé, ou então depois ela vai ficar dizendo assim, poxa, você ficou comigo, mas você não entregou o que eu queria, né? Como se fosse assim,
eu cedi o que você queria e você não tá cedendo o que eu queria. Gente, olha, isso acontece muito, né? E como eu falei, nas primeiras vezes isso não é tão identificável, mas quando a pessoa repete isso 1 milhão de vezes, ela já entende. Então a Rainha de Ouros, ela já está repetindo isso, também não é a primeira vez que isso acontece com ela. Ela já tá querendo ali, ó, prender ele, entendeu? Ela tá querendo prender ele de alguma forma. E esse cavaleiro, ele tá tipo assim, não, eu já sei no que isso vai dar, não vou cair nessa, entendeu? Não vou me aproximar disso, não vou ceder pra ela, mesmo sabendo que ela vai ceder pra mim, só pra depois ficar me cobrando, só pra depois ficar jogando na minha cara, só pra depois ficar fazendo eu me sentir perseguido, sabe? E aí, né, isso aqui não vai pra frente, não vai dar certo. Vamos trazer mais revelações. Que mais? Que mais que precisa ser revelado hoje? Rivalidade masculina. Ixi. Olha, aqui tem 2 homens, tá? Que parece que são 2 galos de briga, sabe? Tem alguma situação aqui que é como se fosse assim. O Rei de Ouros, ele tem algum tipo de prestígio, de destaque, ou ele tem algum poder aquisitivo, alguma coisa assim. Aí o Rei de Espadas, ele é bem machista, bem amargurado, ele é tóxico, ele tem um ego assim, nossa, muito, muito ferido, sabe? E aí o Rei de Espadas, ele se sente extremamente ferido por ele ver o Rei de Ouros bem, ou por ele ver o Rei de Ouros conquistando algo que ele não conquistou. Então, assim, além de rivalidade, também representa inveja masculina. Então, assim, se você está assistindo esse canal e você se identifica com o gênero masculino, saiba que, né, muito provavelmente tem um homem mais velho aqui, esse Rei de Espadas parece que ele tem mais idade, que ele tá te olhando de um jeito como se você tivesse mais feliz que ele, mais realizado do que ele, e ele tende a ficar encrencando com você, provavelmente nas suas costas, ou ele tende a ficar te tratando de um jeito, assim, super esquisito. E aí, nesse caso, o Rei de Ouros, ele não pode se importar com isso não pode parar a vida dele, né? Ele precisa seguir em frente confiante mesmo, porque é só uma questão de ego aqui, né? E essa questão de ego faz uma pessoa atacar a outra. Então, o Rei de Ouros, ele precisa tomar cuidado com esse Rei de Espadas aqui. Vamos ver. Quem são eles? Inclusive aqui, tá? O Rei de Espadas, ele se sente mais feio do que o Rei de Ouros. Tem uma comparação aqui de beleza masculina. Ixi, é isso mesmo. Tem uma comparação aqui. Olha, gente, o recalque masculino também é perigoso, tá? Também é babadeiro, né? Porque assim, não estou vendo que vai acontecer algo com o Rei de Ouros, a não ser uma intimidação psicológica, sabe? Como se o Rei de Ouros pudesse estar nessa situação e pensar assim: ai, meu Deus, eu não posso ter tanto sucesso porque o Rei de Espadas não vai gostar. Ai, meu Deus, eu não posso exibir as coisas que eu tenho porque senão o Rei de Espadas vai me atacar. Ai, eu não posso, sabe, viver o trabalho dos meus sonhos ou então, tipo, conquistar alguma coisa material. Porque os homens, eles também têm inveja da questão material um do outro. Isso também é muito, muito forte, tá? Muito forte mesmo. Então, aqui, tem que ter cuidado, entendeu? Se, né, você conhece esse Rei de Ouros aqui, você vai perceber. Pode ser que ele te conte alguma coisa, pode ser que você veja ele meio estranho. Se você vê que ele tá muito retraído, sabe, que ele tá muito sumido, é porque ele tá tentando não se destacar para não receber essa chatice do Rei de Espadas em cima dele, né? E existe tudo isso, comparação de beleza, comparação de dinheiro, de bens materiais, comparação profissional também existe aqui, e isso causa, tipo, um abuso psicológico no Rei de Ouros, tá bom? E é isso, tudo isso acontece de forma, né, velada, a não ser que em algum momento isso exploda, né? E aí fique mais óbvio ainda. Mas, de forma geral, parece que fica apenas um clima esquisito. Eles não se gostam, eles não se bicam, eles não se batem, né?
Ele, tipo assim, aquela vibe, ai, meu santo não bateu com ele, não gosto dele, tá me incomodando. O jeito que ele respira tá me incomodando. Sabe uma coisa meio assim? Parece que eles estão se incomodando aqui, né? Aliás, o rei de espadas está se incomodando com o rei de ouros. O rei de ouros está apenas vivendo a vida dele, tá? Vamos lá, então, mensagem final do grupo 2. De novo, tempo da alma, olha aí, hein? Nem tudo precisa ser vivido com urgência. Esta canção nos lembra da delicadeza do tempo interior. Aquele que não se mede em minutos, mas em sentimentos e aprendizados. Honre seus ciclos, respeite seu ritmo. A maturidade espiritual não vem com os anos, mas com a sabedoria de quem escuta o próprio coração. Idade do céu, Zélia Duncan. Então, gente, essa mensagem é muito bonita, né? E ela fala também sobre você entender que às vezes você espera que uma coisa seja resolvida amanhã ou semana que vem, e às vezes você tem que, sabe, soltar esse controle de querer controlar o tempo terrestre, né? O tempo dos humanos, porque o tempo divino é muito diferente, entendeu? O tempo divino, ele está sempre agindo e ele está sendo do jeito que tem que ser. É que nem a justiça divina, né? Às vezes a gente não enxerga, mas ela tá lá trabalhando. Então a gente tem que confiar, ter paciência e seguir em frente. Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar esta frase. Eu respeito o tempo da minha alma. Vai ser a mesma frase que eu falei a última vez, né, que eu tirei essa carta, mas eu acho que é sobre isso, sobre você respeitar o tempo divino. Pode ser também o respeito ao tempo divino, né? Porque o tempo divino não é igual mesmo o nosso tempo terrestre que a gente usa para controlar e para fazer, né, organizar as coisas. Mas nem tudo está ao nosso alcance mesmo, principalmente quando se fala de tempo e de justiça, né? Então é isso, gente. Espero que gostem. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, @sereia_intuitiva. E tchauzinho!